Oi pessoal, que bom ter você aqui no nosso espaço novamente. Hoje nós vamos fazer um vídeo muito especial, porque nós não vamos falar de comida e vinho, vamos falar só de um vinho. Por quê? Porque hoje esse vinho merece. Esse vinho é um vinho muito peculiar, é um vinho muito especial, então ele tem que ter um tempinho só para ele, e você vai entender por quê, tá bom? Mas antes de falar exatamente do vinho, vamos falar um pouquinho a respeito da anatomia mundial do vinho. Como assim? Anatomia mundial do vinho? A gente precisa entender de onde vêm as coisas, né? É importante que a gente saiba de onde veio o vinho. Por quê? Porque aqui é assim, a gente tem que aprender um pouquinho. A gente come bem, né? A gente bebe bem, mas a gente tem que saber um pouquinho, tem que conhecer um pouquinho as coisas, né? A gente tem que ter um pouquinho de conhecimento. E a minha proposta aqui nesse espaço é essa: ajudar você a ter o gosto pela gastronomia, a ter o gosto de cozinhar uma comida gostosa, sendo possível cozinhar uma comida boa, gostosa, gastando pouco, e também tomando um vinho bom, gostoso, gastando pouco. Só que hoje é o seguinte, hoje nós vamos fugir um pouquinho no gastando pouco, mas merece pelo conhecimento, merece para agregar um pouco de papo na roda dos amigos, tá bom? Bom, anatomia do vinho, fisiologia do vinho, não, bobagem. Geografia do vinho. Geografia do vinho é o seguinte: velho mundo e novo mundo. Sim, nós temos vinhos que são produzidos no velho mundo. Quando a gente fala de velho mundo, a gente fala de continente europeu, né? Então nós estamos falando principalmente dos vinhos, das uvas plantadas e que são destinadas, né, à produção de vinho em Portugal, na Espanha, na França e na Itália. Franceses e italianos, na minha opinião, são os melhores. Tem ótimos portugueses e espanhóis também, que enfim, nós vamos conhecê-los e vamos degustá-los aqui no nosso espaço. Porém, eu acho que os franceses e os italianos têm uma pequena vantagem. E depois vamos falar um pouquinho de Novo Mundo também. Por que Novo Mundo? São os lugares, os países onde os vinhos são produzidos há menos tempo, muito menos tempo do que no Velho Mundo, tá bom? Nós estamos falando de África do Sul, novíssimo mundo, mas com belíssimos vinhos, ok? Estamos falando do Chile, grande produtor de vinho, uma das maiores vinícolas do mundo, a Conte Toro, está lá no Chile, tá? Os vinhos argentinos, que já se espalharam pelo mundo todo, tá? Vinhos maravilhosos. Vamos falar de vinhos de Mendoza, né? Do Vale do Uco, vamos falar de vários vinhos de lá. E os vinhos brasileiros, que estão se despontando dia a dia. São vinhos maravilhosos, nós temos vinícolas ótimas, excelentes, com enólogos maravilhosos, com uma técnica, com uma tecnologia de produção, com terroir, né, maravilhoso. Então, nós vamos falar também dos vinhos brasileiros. Mas hoje, em especial, nós vamos falar desse cara aqui, ó, do Brunello de Montalcino. Vinho italiano, tá? Nós estamos falando de um vinho do Castello Banfi, ok? Um vinho da Cantina Castello Banfi. Como assim cantina? Onde eu vou comer lasanha? Onde eu vou comer nhoque? Não. Lá na Itália, vinícola, chama cantina, tá bom? É a mesma coisa. Vinícola, cantina, só muda o nome, mas é a mesma coisa. Lá onde planta uva e faz o vinho, ok? Muito bom. Brunello de Montalcino. Quem é esse cara? Esse é o vinho mais importante da Itália, quiçá um dos vinhos mais importantes do mundo, tá? Uma das uvas, uma das produções mais importantes do mundo. São vinhos extremamente importantes no mundo. Anota aí. O Brunello de Montalcino é feito lá em Montalcino, né? Brunello de Montalcino. Por isso que chama Brunello de Montalcino, porque é feito em Montalcino, tá? O Brunello de Montalcino, lá em Montalcino, feito lá em Montalcino, que é uma cidade da província de Siena, onde fica Siena, próximo a Firenze, mais conhecido no Brasil como Florença, que está na parte centro indo para o norte da Itália, ok? Para cima de Roma, mas ainda não chegou em Milão. Então tá ali
no centro indo por norte, tá? Geografia não é o nosso forte aqui, tá bom? Vamos falar de comida e vinho. Mas é mais ou menos por aí, dá um Google lá e joga no mapa que você vai ver. Então, lá em Montaltino se produz esse vinho, o Brunello de Montaltino. Você, para estar na roda dos seus amigos e falar de vinho, tem que saber que existe o Brunello, tá bom? Brunello é um dos vinhos mais importantes, um vinho complexo, um vinho encorpado, um vinho bastante tenso, tá? Bastante intenso, não tenso, intenso, tenso é você, tá bom? Intenso, com bastante cor rubi, né? Um aroma bastante complexo, um sabor muito, muito complexo na boca, que traz aí um prazer muito grande na hora de tomar e de degustar. Esse vinho específico do Castelo Banfi é um Pódio Alemura, é um vinho da safra de 2017, ok? É um vinho extremamente especial que eu tive o prazer, a chance e a honra de comprar direto lá no Castelo Banfi, tá? E lá eu o degustei. Hoje eu não vou tomar esse vinho, tá bom? Hoje eu só tô fazendo esse bate-papo aqui a respeito do Brunello com vocês. É um vinho com um teor alcoólico geralmente alto, um teor alcoólico que é aquele que eu gosto, né? Esse daqui específico, olha só que maravilha, 15,5%. Olha que maravilha, 15,5% é o que tem esse Brunello de Montaltino, tá bom? Safra 2017 é um vinho que na Itália custa em torno de uns 50 a 60 euros, no Brasil uns R$1.000, tá? É caro. Nós estamos falando em 2023, é um vinho caro, mas é um vinho que tem gabarito para isso. Um vinho numerado, DOC-G. O que é DOC-G? Denominazione di origine controllata e garantida. Ou seja, ele foi feito lá, é de lá, está todo produzido especialmente para ser engarrafado como um Brunello de Montaltino. Ou seja, você está tomando um vinho exatamente de lá, porque hoje tem muita falsificação de vinho, tá? Hoje tem muita coisa errada, mas esse cara aqui, quando vem numerado, vem com selinho e tal, é ele mesmo, tá bom? Lá em Montaltino também se faz uma outra variedade, que é o Rosso de Montaltino, tá? É um vinho que não é um Brunello, mas é muito bom também. Outro dia a gente fala dele, tá bom? Gente, esse era o objetivo de hoje, falar um pouquinho a respeito do Brunello. Se você tiver chance, deguste um Brunello na tua vida, você não vai se arrepender. Onde? Nessa taça aqui. Taça se pega pela haste, balança, sente o aroma. Ai, senti aroma de cereja, pimenta e rúcula. O aroma é teu, cara. O nariz é teu, não tem problema. Se você falar e alguém discordar, fazer o quê? É o que você sentiu, tá bom? Sem frescura, vai nessa, se joga. Enólogos e sommeliers que me desculpem, mas é assim, o nariz, cada um tem o seu. Sabor, a mesma coisa. O importante é que você sinta que está agradável na tua boca. Então, só não pega a taça assim, tá? Porque você vai esquentar o vinho, não faça isso. Pega a taça pela haste, alguns até arriscam assim. Não estica o dedinho, tá? Faz assim, fica bonito. E é isso aí. O importante é ser feliz. Gente, obrigado mais uma vez aí pela companhia no nosso espaço. Foi legal vê-los novamente. E é isso. Tomem, se possível, pelo menos uma vez na vida, um Brunello de Montaltino. Valeu! Fiquem com Deus. Beijo. Tchau.